pessoal, aqui é o professor Thiago Gino, estou aqui também com vocês no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Esse é a primeira aula do módulo de termologia e a gente vai começar agora falando de alguns conceitos básicos, né? O primeiro conceito que vocês têm que saber, na verdade, é a diferença entre temperatura e calor, tá bom? Então, isso é um conceito que é muito difícil, porque tem gente que confunde muito isso no dia a dia, mas vamos devagarzinho aqui explicar para vocês qual a diferença entre os dois. Então, vamos lá. Primeira coisa, para você entender o que é temperatura, você tem que pensar aqui, imagina um corpo qualquer. Um corpo qualquer ele é formado por quê? Ele é formado por moléculas, né? Estão aqui, ó, as molequinhas desse corpo. Galera, o que toda molécula faz? Você acha que essas moléculas estão como? Paradinhas ou se mexendo? Claro que elas estão se mexendo, porque o movimento é uma característica natural da matéria. Então vamos botar um movimentozinho aqui, ó, para essas molequinhas. E aí, galera, o que é a temperatura de um corpo? A temperatura vai medir o grau de agitação dessas molequinhas. Então, quanto mais agitadas elas estiverem, maior vai ser a temperatura desse corpo. Quanto menos agitadas elas estiverem, menor vai ser a temperatura desse corpo. Tudo bem? Agora, vamos pensar um pouquinho. Imagina que esse corpo é, por exemplo, um picolé. Pessoal, vocês já devem ter visto alguém vendendo picolé na rua, né? Já viu alguém vender picolé segurando o picolé? Porra, claro que não. Por que não? Porque senão o picolé vai o quê? Derreter. Mas se ele vai derreter, a temperatura dele vai o quê? Aumentar. Se a temperatura aumenta, quer dizer que essas moléculas se agitam mais? Que coisa estranha. Vocês não acham esquisito um corpo que está ali começar a se agitar mais sozinho? Ué, para um corpo começar a se agitar, ele precisa receber o quê, pessoal? Energia. Então, o picolé derrete porque ele recebe uma certa energia. E a essa energia nós chamamos de calor. Então, o que é o calor? Calor é um tipo de energia em transferência entre corpos. Tudo bem? Então, diferença fundamental. Ó, a temperatura é a medida da agitação. O calor é um tipo de energia. Então, muito cuidado com isso. Tudo bem? Então, olha só. O que você tem que entender? Quando acontece a troca de calor? Vamos pensar, como é que o cara vende picolé? Se ele não vende picolé na mão, ele põe o picolé onde? Dentro do isoporzinho, não é isso? Para vender? Aqui o picolé dentro do isopor. Por que dentro do isopor o picolé não derrete? Por que dentro do isopor, lá o picolézinho de manga não dá calor pro picolézinho de uva e ele não vai derreter? Aí você vai me falar, ah, professor, porque tá dentro do isopor, tá isolado. Tudo bem, mas lá dentro nós ainda temos corpos. Por que não tem troca de calor aqui dentro? Porque lá dentro está todo mundo mais ou menos na mesma o quê, pessoal? Temperatura. Então, esse estado em que todos estão na mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. E quando corpos estão em equilíbrio térmico, nós não temos troca de calor. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. O que é o calor? É um tipo de energia em transferência, mas só que só ocorre essa transferência quando a gente tem uma diferença de quê? De temperaturas, tudo bem? Se eu não tenho essa diferença de temperaturas, eu falo que nossos corpos estão em equilíbrio térmico, então não temos essa troca de calor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?